Seja bem-vindo, eu estou de novo aí. E nesse vídeo a gente vai ver uma outra maneira de se conseguir o multivibrador estável. A gente estudou o amplificador operacional e aproveitando que a gente está com a mão na massa, a gente vai ver um outro CI, que é o 555. É um CI muito famoso aí e vale a pena ser estudado. Antes de começar, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário aí que ajuda a divulgar. Bom, a gente viu até agora lá o circuito estável. Ele é um oscilador. Ele vai produzir lá um trem de pulsos, né? Que a gente pode usar para um circuito de clock, por exemplo. E esse é o CI 555. Aqui está demonstrada a pinagem dele. Ele é um CI de 8 pinos. O pino número 1 é o terra, o 2 é o trigger, a gente já vai ver a função dele. O 13 é a saída, é onde a gente vai ter a nossa oscilação. O 4 é um pino de reset, é por ele que você reseta o dispositivo independente das entradas, né? O 5 é uma tensão de controle. O 6 é uma tensão de limiar, a gente também vai ver para que serve. O pino 7 é a descarga, é por onde a gente vai descarregar o nosso capacitor. E o 8 é o VCC. Aqui embaixo a gente tem um diagrama que mostra como é internamente o nosso CI. A gente tem a demonstração aqui de alguns pinos, né? Aqui o 3 a saída, o 7 de descarga, o 6, o 5, o 2. E internamente a gente tem um circuito onde a gente pode ver claramente a parte digital do circuito, composta por um flip-flop, um inversor, né? Outro inversor aqui, e um transistor operando como chave. E do lado de lá a gente tem a parte analógica, com dois comparadores e um divisor de tensão. A grande característica desse dispositivo é justamente esse divisor de tensão. Ele é composto por 3 resistores de igual valor de resistência. Então, quando eu aplicar o VCC aqui, eu vou dividir por 3 o valor do VCC entre esses resistores. De forma que aqui no primeiro, né, entre o terra e o primeiro ponto, eu vou ter 1/3 de VCC. E aqui eu vou ter 2/3 de VCC, no segundo resistor. Esse primeiro 1/3 de VCC, a gente vai chamar ele de nível de trigger. E o 2/3 de VCC a gente vai chamar de nível de limiar. Não por acaso, no comparador, a gente tem a comparação entre o nível de trigger e o pino número 2, que é o trigger. Da mesma maneira, a gente tem no comparador A a comparação entre o nível de limiar, 2/3 de VCC, e o pino número 6, que é a tensão de limiar. Então, o que vai acontecer aqui, basicamente, é o seguinte. Nos dois comparadores, eu vou pegar um de exemplo, né? Então, a gente tem aqui como referência o nível de limiar. Na medida em que a tensão no pino 6 fique maior do que o nível de limiar, que é a referência, eu vou ter nível alto aqui no comparador, na saída do comparador, já que a não inversora venceu a inversora. Nível alto aqui. Nível alto aqui eu vou resetar o flip-flop, vou ter na saída do flip-flop 0. Devido a esse inversor acoplado na saída, eu vou ter 1 aqui. 1 aqui eu vou polarizar esse transistor e a gente vai fechar a chave do transistor. Então, o que estiver ligado no 7, que vai ser o nosso capacitor, vai descarregar no terra. Esse mesmo 1 que a gente tem aqui, ele vai para a inversora e vai passar a ser 0 e vai levar para o nível 0. Então, descarrega o capacitor e leva para o nível baixo a tensão de saída. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando a carga do capacitor ficar menor do que a nossa referência de 1/3 de VCC, a gente vai ter 1 aqui. 1 aqui, seta o flip-flop, vai ser 1 na saída. Inverte para 0, nada acontece na descarga, a gente não polariza o transistor, e o 0 vai ser invertido para nível alto. Agora,
nós vamos mostrar a nossa configuração astável. Essa configuração está disponível no datasheet que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E você vai ver lá no datasheet a configuração astável, né, o oscilador astável com 555. E você vai perceber que a gente tem esses resistores, né, externos ao OCI com esse capacitor. Esse outro capacitor é uma recomendação do datasheet, esse valor de 0,01 microfarad. E a configuração é essa daqui. O que nós vamos fazer aqui embaixo é pegar esse esquemático aqui e acoplar a ele os elementos externos. Então vale a pena notar o seguinte aqui, ó. A gente tem o VCC aplicado nos resistores e no capacitor. Então a gente está carregando o capacitor através de RA e RB. O pino 7, como a gente acabou de ver aí, né, quando ele descarrega aqui, então no momento do descarregamento a gente descarrega apenas por RB. Certo? O capacitor vai ser descarregado através de RB. E ele se carrega por RA e RB. Quando a gente for deduzir a nossa equação de frequência no próximo quadro, frequência e período, a gente vai ver isso aí com maiores detalhes, né? Então vamos pegar agora o nosso diagrama que foi feito aqui, vamos conectar os elementos e vamos ver o que acontece aqui. E vamos analisar aqui as ondas, né, do capacitor e de saída. Então perceba que da mesma maneira que o amplificador operacional, através de ciclos de carga e de descarga do capacitor, a gente tem nível alto e nível baixo da onda de saída, né? Esse é o tempo de nível alto, TH, no inglês high, e low, Tlow, tempo em nível baixo, quando o capacitor está descarregando. E os limites do capacitor de tensão é 1/3 de VCC e 2/3 de VCC, que são as nossas referências aqui, né, do resistor. Então vamos analisar aqui o que acontece quando o capacitor está se carregando. Então veja que o capacitor está conectado no pino 6, que é o limiar, e no pino 2, que é o trigger. Quando ele está se carregando, aqui está sendo comparado o 2/3 de VCC com a carga do capacitor. Quando a carga do capacitor ficar maior do que o limiar, a gente vai comutar isso aqui para o nível alto. Então, novamente, explicando novamente o que eu já expliquei antes ali. Nível alto, reseta, 0. Inverte para 1, fecha o transistor, fecha a chave do transistor. Então, o capacitor que se carregou com 2/3 de VCC, né, a gente comparou aqui, ó, a entrada do capacitor ficou levemente maior do que 2/3 de VCC. Então, o capacitor está carregado com aproximadamente esse valor. Fechamos a chave do transistor, o capacitor vai ser descarregado por terra. O capacitor está ligado no 7 aqui pelo RB, né? Então ele vai se descarregar por terra. Ele começa a se descarregar através de RB, o capacitor vai perdendo a carga, vai baixando o valor da tensão do capacitor, e na medida que ele vai baixando, ele também está sendo comparado, ao mesmo tempo que ele é comparado aqui em cima, ele também é comparado aqui embaixo com o nível de trigger. Então ele está sendo comparado aqui embaixo e o valor da tensão do capacitor está descendo. E esse aqui é 1/3 de VCC. Quando a tensão do capacitor ficar levemente menor do que 1/3 de VCC, teremos nível alto nesse comparador e vamos setar o flip-flop. Saída do flip-flop vai para 1. Passa pelo inversor, vai para 0. Nada acontece aqui, 0, inverte aqui para 1. Então, a gente tem o disparo para ele subir novamente. Ele estava se descarregando, ficou levemente menor do que 1/3, e vai acontecer o disparo para ele subir novamente, e a gente começa tudo de novo, o trem aí de sobe e desce do nosso dispositivo. Esse dado que está aqui também está disponível no datasheet, eu estou colocando aqui, mas quem lê o datasheet vai encontrar isso aqui lá, vai encontrar isso aqui, vai encontrar tudo o que eu estou explicando aqui, eu não estou falando nenhuma novidade, né?
Então, a saída, ele é capaz de disponibilizar na saída até 200 mA, né? Como Sync ou Sourcing. Né? Ele também fornece tensão de 5 a 15 volts. E os 5 volts dele é compatível com entradas TTL, dado no datasheet. Certo? Bom, agora a gente vai fazer uma pequena equivalência, né, entre o nosso CI com os componentes externos com esse circuitinho que está montado aqui. A gente viu lá que a carga do capacitor ela ocorria através do resistor A e do resistor B. E que a descarga acontecia através do resistor B. Então a gente está simulando aqui, fazendo um modelo, né, onde a gente tem uma fonte e uma chave para carga e uma chave para descarga. Quando eu fechar essa chave, eu carrego o capacitor. E quando eu abrir essa chave e fechar a outra, eu vou descarregar o capacitor através de RB. Alguns vídeos para trás aí a gente deduziu a equação do capacitor. Né? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição também. Quem não viu, e para que entenda corretamente aqui a dedução da equação, por favor, volte lá no vídeo, vai estar na descrição aí. A gente deduziu essa equação aqui. Agora eu vou partir dessa equação. A dedução dela está no outro vídeo. Então, quando a gente deduziu essa equação, a gente viu lá que essa tensão aqui era a tensão da fonte que a gente considerou lá. Era a maior tensão que podia ocorrer. A gente viu aqui que no ciclo de carga e descarga, nossa, a maior tensão é 2/3 de VCC. Guarde essa informação que a gente vai usar na dedução já já. Né? Considerando então a carga, a gente vai partir de 1/3 de VCC e vai chegar ao máximo de 2/3. Né? Então a gente inicia com 1/3 e a gente vai chegar no máximo de 2/3. Então vamos brincar com a equação aqui. VC é igual a V1 menos E menos T sobre RC. Joga o V para baixo, a gente fica só com isso aqui. Isola o E menos T RC. A gente quer calcular a frequência e período, então a gente precisa determinar o T aqui, né? Isola isso aqui e a gente fica com 1 menos VC sobre V. Para resolver isso aqui, a gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados da equação. O logaritmo dessa exponencial é o próprio expoente aqui, menos T sobre RC. E aqui fica logaritmo de 1 menos VC sobre V. Joga o RC para cá. Né? Então isolamos o T. Ficamos com T igual a menos RC, ln 1 menos VC sobre V. Quem é o R dessa equação aqui? A gente viu que ele carrega através de RA e RB. Então o R é RA mais RB. Vezes o C, ln. Agora vamos aqui a quem é VC e quem é V. Nós temos um valor inicial do capacitor de 1/3 de VCC. Então o VC vai ser 1/3 de VCC. O máximo valor que a gente vai chegar é 2/3 de VCC. Então no lugar do V, 2/3 de VCC. Vai cancelar o VCC aqui, isso aqui vai dar meio. 1 menos meio, meio. Logaritmo de meio é um número negativo, vai bater com esse outro menos aqui, vai dar um número positivo no final e vai corresponder a esse 0,693 RA mais RB vezes C. O que a gente encontrou aqui? A gente encontrou o período, o tempo que a gente gasta para carregar o capacitor daqui até aqui. O que a gente vai fazer agora é calcular a descarga, quanto a gente gasta para vir daqui até, para voltar, né? Do 2/3 para 1/3. Então está aqui, a equação da descarga do capacitor também foi deduzida nesse vídeo que vai estar na descrição. O tempo que eu demoro para descarregar o capacitor é menos RC ln de VC sobre V. A gente viu que a descarga ela acontece apenas através do RB. Então, no lugar do R vai o RB. Da mesma maneira, 1/3 de VCC sobre 2/3 de VCC. Vai dar o famoso ln de meio aí e a gente vai chegar em T2 igual a 0,693 RBC. Essa fórmula e essa fórmula, todas elas aqui estão no datasheet. A gente só está demonstrando porque é importante entender de onde saiu, né?
Então chegamos nesse tempo aqui. Então veja, para carregar é esse tempo. E quando está em zero, é esse outro tempo aqui. Frequência. A frequência é o inverso do período, e o período é a soma desses dois tempos aqui. Então, 1 sobre t é 1 sobre a soma desse com esse. Faz isso aqui, coloca o 0,693 em evidência, o C em evidência. Então está o 0,693 de um lado e o C do outro. Aí você pode dividir 1 por 0,693 e você vai chegar no 1,44 e está aqui deduzida a equação da frequência. Agora o Duty Cycle, né? Primeira coisa, o que é o Duty Cycle? Quando eu tenho um Duty Cycle de 50%, significa que a largura do pulso de subida é igual à largura do pulso de descida. Certo? E a gente vai calcular o Duty Cycle para o tempo de baixo, né? de um valor nível baixo. Então isso vai ser T2 sobre T, né? É esse tempo nível baixo dividido por T, vai me dar o Duty Cycle de descida aí. T2 sobre T. O T2 a gente descobriu aqui, e o T é a soma desses dois, né? Só substituir lá, vai cancelar todo mundo aí, vai ficar com RB sobre RA mais 2RB. O que a gente vai fazer no próximo vídeo agora, a gente vai resolver um exercício simples, isso aqui não tem o que ficar inventando, né? E feito o exercício, a gente vai montar um circuito na bancada e vai testar no osciloscópio a saída do circuito para ver se ela está combinando com o resultado que a gente encontrou no exercício. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo então.